João Gabriel de Lima, diretor editorial da revista Época, já está aqui já está aqui com a gente. Muito boa tarde, João, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Débora. Ô, João, o governo está contando que, pelo menos tem planos, né, de liquidar o quanto antes essa segunda denúncia oferecida contra o presidente Michel Temer por Rodrigo Janot. Como é que está essa situação? Tem muita dificuldade ou dá para levar como foi a primeira? Pois é, isso é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco, mas não parece que vai ser tão tranquilo assim quanto o governo está achando. A gente teve essa semana provavelmente a pior semana para o presidente Michel Temer desse ponto de vista legal, né? Porque o Temer ele sofreu várias derrotas e ataques, né? Ele sofreu uma derrota de 9-0 no STF, ali naquele pedido da defesa dele para tirar o Janot dos processos dele. Teve a segunda denúncia do Janot, que é uma denúncia que tem é mais baseada, como as outras denúncias do Janot, em depoimentos do que em provas, mas é uma denúncia forte. Teve a delação do Lúcio Funaro, que envolve o presidente Temer em 3 histórias. Teve um relatório da Polícia Federal, que fala do quadrilhão do PMDB e coloca o presidente Temer ali, junto com o Eduardo Cunha, o Henrique Eduardo Alves, o Gedel Vera Lima, o Moreira Franco e o Padilha, dentro de todo um esquema de desvio de dinheiro. Ou seja, foram várias coisas. E isso, de uma certa maneira, o fato de você ter todos esses ataques de uma vez só, torna mais difícil, aumenta o preço, digamos assim, do Congresso para derrubar a denúncia. Quer dizer, o presidente Temer diz que, de uma certa maneira, ele mantém a base, mas certamente essa base vai cobrar mais caro. Então é uma questão que a gente tem. E a segunda questão que a gente tem pela frente a gente teve aí a última semana do Janot, né? Até a nossa capa é as últimas flechas, né? Que foi essa denúncia que a gente viu. E na nossa capa a gente tem também uma pergunta, né? Ainda tem bambu? Que é o seguinte, a gente tem aí a nova Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge, né? A Raquel Dodge, ela tem um método diferente do método do Janot. Ela é uma pessoa, pelo perfil que a gente está publicando na época da semana, de autoria da Débora Bergamasco, é uma pessoa mais meticulosa, é uma pessoa extremamente estudiosa, é uma pessoa menos dada a essa coisa mais, a esse estilo mais espetacular do Janot, mas ela é tremendamente combativa. Ela já denunciou políticos, ela já denunciou colegas do Ministério Público, ela já denunciou até um esquadrão da morte. Então, não dá para achar que a vida vai ser mansa com essa nova procuradora. Então acho que a gente tem que ter muita expectativa, tem que esperar muito para ver o que vai acontecer. Talvez ela só solte as flechas de maneiras diferentes, né? Exatamente, mas eu acho que vai continuar tendo bambu e vai continuar tendo flecha. Muito bem. João, essa semana o ex-presidente Lula prestou o segundo depoimento ao juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, um depoimento onde ele se mostrou muito mais tenso, muito mais preocupado, ele buscou criticar bastante o Palocci, que trouxe algumas acusações também no depoimento no mesmo processo que foi dada ao juiz Sérgio Moro. Como é que fica a situação dele a partir disso? A gente faz até um paralelo interessante aqui na revista entre o ex-presidente Lula e o presidente Temer, no seguinte sentido: os dois apostaram tudo num certo discurso de que ele sofreu perseguição da justiça, né? Que tinha ali o Partido da Justiça, que estaria contra o Lula, e depois o Temer usou exatamente o mesmo discurso. E o que a gente viu nas 2 últimas semanas é que esse discurso caiu por terra nos 2 casos, né? No caso do Temer, com 9-0 lá no Supremo Tribunal Federal. O Temer, ele queria tirar o Janot dos calcanhares dele, e o Supremo disse não tem perseguição da justiça, e a coisa continua seguindo. E no caso do Lula, isso aconteceu na semana passada por causa do Palocci. O impacto do Palocci, que foi, aliás, a capa da Época na semana passada, pode até ter ficado um pouco diluído com tanta notícia, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o impacto do depoimento do Palocci na semana passada, e agora parece que vai continuar, ele está negociando uma delação premiada, e ele vai falar de mais entregas de dinheiro para o Instituto Lula, como a gente viu no noticiário dessa semana. O impacto do Palocci foi tremendo, porque não dá para usar, no caso do Palocci, o discurso que é a justiça contra o Lula ou que é a imprensa contra o Lula. O caso do Palocci é um dos auxiliares mais próximos do Lula, alguém que participou do coração do governo Lula, talvez como seu integrante mais importante ao lado do Zé Dirceu, confirmando
que havia sim um plano e que esse plano ele envolvia você escolher campeões nacionais, empreiteiros como o Odebrecht e empresas grandes como a JBS, e receber dinheiro em troca para continuar o projeto político. Apareceu até a cifra, né, 300 milhões. Então cai por terra, na minha opinião, com o depoimento do Palocci, o discurso da perseguição da justiça. E agora vai ficar muito mais complicado para o ex-presidente Lula se defender da agora em diante. Tanto que a atenção dele no depoimento reflete isso. Bom, tem essa questão, tem a questão da confirmação da sentença do Lula, né, na segunda instância, que se sair e tal, ele vira ficha suja, cai na ficha limpa. Então, quer dizer, está cada vez mais claro que o PT precisa pensar num plano B para a eleição. É uma escolha aí que é a teoria dos jogos, né? Você tem que ver o custo-benefício aí da história. Quer dizer, supondo que o Lula seja condenado à segunda instância e fique inelegível, o PT tem duas alternativas. Pode ficar brigando na justiça loucamente para tentar colocar o Lula, só que, como a gente viu, ele está perdendo esse discurso da perseguição, ou seja, talvez não seja tão bom assim fazer isso, ou então vir com um plano B, que o próprio Lula já citou alguns políticos e dentro do PT se fala muito no nome do Haddad, sempre, né? Como esse plano B. Então, uma possibilidade também é, caso o Lula fique inelegível, apostar logo todas as fichas no Haddad e tentar fazer essa transferência de votos para Haddad, porque o Lula vai continuar sendo um grande eleitor. O Lula ele tem muita popularidade no Nordeste. De qualquer maneira, ele tem ali um cabedal de votos que possivelmente não seria suficiente para eleger o presidente da República, mas que pode trazer uma boa bancada para o PT. O PT vai ter que fazer esse cálculo lá na frente. Vale a pena insistir com o Lula ou não vale? E isso vai ser uma coisa muito importante para o futuro do PT. Tá certo, João. Muito obrigada, viu, pela conversa de hoje. Um bom sábado, bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Débora. Bom fim de semana.